Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico, nós vamos falar sobre doença de Addison. Caso clínico de hoje, paciente Ana Cláudia, feminina, branca, 39 anos, casada, manicure, ensino médio incompleto, católica, procedente natural de Jardinópolis. Queixa e duração, fraqueza, 2 meses. História da moléstia atual, o paciente refere quadro de astenia, ou seja, fraqueza, fraqueza generalizada, aquela indisposição, mal-estar, anorexia, ou seja, perda do apetite, perda de peso, tonturas, náuseas, vômitos, sintomas depressivos, desânimo e redução de libido há cerca de 2 meses. No interrogatório dos diversos aparelhos, refere rarefação dos pelos axilares e pubianos e hiperpigmentação nas unhas. Os antecedentes pessoais e familiares, nada digno de nota. No exame físico, ela está bastante emagrecida, então aqui representando o aspecto da nossa paciente, ilustração do néter, tá? Com hiperpigmentação em região de dobras, unhas, mucosas, aqui representando para vocês, a gente vê as hiperpigmentação aí na unha e na língua, por exemplo, mucosa, escassez de pelos pubianos e axilares, tireoide dela normal palpável, aparelho cardiorrespiratório sem alterações, frequência respiratória de 14, cardíaca um pouquinho acelerado, 116 batimentos por minuto, pressão arterial em decúbito 100 por 60 e em pé, em ortostase, 80 por 50, demonstrando aí pra gente uma hipotensão postural, tá? Abdômen escavado, membros inferiores sem edemas. Então, aspecto da paciente, aspecto de cansada, emagrecida, com faces aí depressivo, hiperpigmentada. E aí, são as características aí que nos fazem pensar numa possível doença de Addison, tá? Bom, como proposta de atividade para vocês, então, qual que é a localização anatômica das adrenais? Qual que é a divisão histológica das adrenais? Quais são os hormônios produzidos pelas adrenais e a função desses hormônios? Tá? Bem, lembrando aqui um pouquinho da fisiologia das adrenais e também da histologia, as adrenais elas possuem uma cápsula, revestindo elas, e aí elas têm a camada cortical, que é dividida em zonas, tudo isso aqui é o córtex da adrenal. E a gente tem a a medula da adrenal, A zona cortical, a camada cortical ela é dividida em zona glomerulosa. Então, lembrem, glomérulos, glomérulos do rim, é onde produz os mineralocorticoides, a aldosterona, Sistema renina-angiotensina-aldosterona tem a ver com o rim. Então, guardem, Zona glomerulosa, produção de mineralocorticoide. A zona fasciculada é a região de produção de glicocorticoide, do cortisol. E a zona reticular é a zona produtora dos andrógenos. Então, testosterona, androstenediona e o DHEA, dehidroepiandrostenediona, E nós temos, então, a medula da adrenal que produz as catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Dopamina, adrenalina e noradrenalina, Embriologicamente, são duas estruturas derivadas aí de origens embriológicas diferentes, o córtex e a medula, tal forma que é como se fossem dois órgãos formando um órgão só, Mas é bem interessante essa relação anatômica entre a medula e o córtex, porque a medula ela necessita aí do cortisol para potencializar a ação dela, Então, essa proximidade aí é muito interessante e muito conveniente, Então, a secreção aí das catecolaminas nos momentos de estresse, ela é potencializada pelo cortisol. Bem, e a fisiologia endócrina da adrenal, nós temos aqui, na figura 1, aqui vou
vou fazer um número 1, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, onde nós temos, então, a secreção do CRH hipotalâmico, que estimula a secreção do ACTH hipofisário e que, por fim, vai estimular, então, a secreção do cortisol, né? E o cortisol vai fazer o feedback negativo. Então, a secreção do cortisol, ela é regulada através do ACTH. E os andrógenos adrenais acabam também sendo liberados aí também pelo estímulo aí do ACTH. Mas o mais importante, né, na fisiologia aí, né, no eixo hipotálamo hipófise adrenal é o cortisol. E nós temos também, aqui na figura 2, né, um outro eixo endócrino que vocês já conheceram no sistema urogenital, no aparelho urogenital, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Né? Então, o rim secreta a renina, que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 será convertida no pulmão em angiotensina 2. E a angiotensina 2, então, ela irá estimular a secreção de aldosterona pela adrenal e que terá os efeitos, né, de retenção de sódio, excreção de potássio e retenção, né, então, hidrossalina, que a gente fala, né, na manutenção aí de pressão arterial e da volemia do indivíduo. E é um eixo, então, que está fora, né, do sistema hipotálamo, hipófise adrenal. Então, é muito interessante isso, porque a adrenal ela tem dois eixos aí que estão à parte, não é? Muito bem. Uma outra importância aqui para a gente relembrar é a biossíntese dos esteroides adrenais, né? Então, são hormônios esteroides. Por que são hormônios esteroides? Porque eles derivam do colesterol, né? O colesterol, ele vai dar origem aqui à aldosterona, ao cortisol e aos andrógenos adrenais. Daí, serem conhecidos aqui também como esteroides sexuais, né? Então, os hormônios esteroides, né? Corticosteroide, né? Glicocorticoide, né? Mineralocorticoide, né? E os esteroides sexuais. Então, todos derivados aí do colesterol, né? Bem, os glicocorticoides, né, o cortisol, então ele é o responsável aí por 95% de toda a atividade glicocorticoide, possui uma discreta atividade mineralocorticoide, né, de forma que fisiologicamente, né, ele vai controlar aí a atividade glicocorticoide. Mas é interessante a gente entender que ele tem essa atividade mineralocorticoide pequena, porque se a gente lembrar que existem indivíduos que usam o medicamento, né, contendo glicocorticoide, em altas doses você pode começar a ter o efeito mineralocorticoide, né? O que os glicocorticoides fazem? Estimulam gliconeogênese hepática, então são hormônios que elevam glicemia, né? No estresse, eles são muito importantes na resposta ao estresse. Reduzem o consumo de glicose pelas células, eles também causam uma certa resistência insulínica. Reduzem as reservas proteicas, aumentando o catabolismo, né? Então aumenta aí a proteólise muscular, que no momento agudo do estresse é interessante para fornecer substrato para o fígado, né? Para aumentar a gliconeogênese. Mobilizam os ácidos graxos do tecido adiposo, né? E modulam o sistema imunológico, né? Em altas doses, eles conseguem aí ter efeito imunossupressores, né? Daí também serem usados aí como medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores, né? Na prática clínica. E os mineralocorticoides, né? Então a aldosterona ela vai ser responsável por cerca de 90% de toda a atividade mineralocorticoide do nosso organismo, aumentando a reabsorção do sódio e secreção de potássio nos túbulos renais, né? Regulando aí o volume de líquido extracelular e o metabolismo do potássio. E aí, né, para a gente entender então um pouquinho aqui dessa doença que nós vimos no nosso caso clínico, hipocortisolismo, né? Então a insuficiência adrenal. No caso aqui nós estamos falando da insuficiência adrenal primária, da doença de Addison, ou seja, acometimento da própria glândula, tá? Insuficiência adrenal secundária seria doenças hipofisárias, em que você teria o comprometimento na secreção do ACTH. Tá? No caso aqui nós temos uma doença da própria adrenal.
E aí, quando você tem uma doença na própria adrenal, você afeta tanto a secreção glicocorticoide como mineralocorticoide, né? Quando a gente fala em insuficiência adrenal primária, a gente chama de doença de Addison, em homenagem ao Thomas Addison, que foi quem descreveu toda essa síndrome, né? E essa síndrome ela pode se manifestar agudamente ou cronicamente. No nosso caso clínico, a gente está vendo a manifestação crônica da doença que vem ao longo do tempo. É uma doença rara, predomina em mulheres e tem uma incidência entre a terceira e a quinta década, entre os 30 aos 50 anos de idade, né? E ela só vai se manifestar quando você tiver perdido uma grande parte da sua reserva, né? As glândulas endócrinas, elas possuem uma grande reserva. Então, só vai aparecer aí quando perdeu 90% do tecido. A doença de Addison tem várias causas, tá? A autoimune, né, que é talvez aí uma causa importante aí das doenças de Addison, né? O nosso caso clínico provavelmente se trata de uma adrenalina autoimune ali pela história, né? Então é uma destruição autoimune da própria adrenal, mas nós podemos ter outras causas aí levando uma destruição da adrenal, né? Então doenças infecciosas, granulomatosas, micoses, doenças virais como o próprio HIV, metástases, né? Doenças infiltrativas, sangramento na adrenal, algumas medicações, né, retirada cirúrgica das adrenais e algumas causas congênitas, entre elas aí de destaque a hiperplasia adrenal congênita, né? Várias outras aí. Bom, e a doença de Addison? Qual que é o quadro clínico dessa doença? Tá? Nós vamos ter hiperpigmentação da pele e das mucosas, então secundário é o aumento do ACTH. O ACTH, pessoal, vamos lembrar, ele deriva de uma molécula chamada PONC, proopiomelanocortina, então ele tem uma origem comum, né, do alfa-MSH e dos opioides endógenos. Isso faz com que o ACTH ele tenha uma estrutura, né, semelhante à do alfa-MSH. E quando você tem uma doença de Addison, né, você acaba aumentando os níveis de ACTH, né, pela ausência do feedback negativo, e aí o excesso do ACTH acaba levando à hiperpigmentação, como a gente viu aí no caso de mucosas, né, unhas. Você vai ter a deficiência do glicocorticoide, que vai levar aí a astenia, mal-estar, anorexia, perda de peso, náusea, vômito, hipotensão. A deficiência dos mineralocorticoides com hipotensão e hipotensão ortostática, como a gente viu lá no nosso caso clínico. E a deficiência dos androgênios adrenais, principalmente na mulher, que a adrenal é a principal fonte do androgênio, diferente no homem, por exemplo, que a principal fonte é a testicular. Na mulher, essa deficiência vai acabar levando a uma redução da pilificação axilar e pubiana, né? Como a gente via lá na mulher que ela referia isso. E você também vai ter uma disfunção da medula adrenal. Lembra que eu falei para vocês que a medula adrenal ela depende do cortisol para ter uma função ótima. Então, como o paciente está num hipocortisolismo por destruição do córtex da adrenal, ele vai acabar tendo consequências aí, disfunção da medula por hipocortisolismo, com redução da gliconeogênese hepática e consequente hipoglicemia. Então, pode ter hipoglicemias aí de repetição, né, nesses indivíduos. Aqui a gente observa, né, pessoal, a hiperpigmentação desses indivíduos, né? Aqui nas unhas, aqui nas dobras, né, na mão, no cotovelo, aqui em mucosa, e aqui essa mãe e esse filho. O filho a gente percebe a diferença da tonalidade de pele em relação da mãe, ele está hiperpigmentado, tá? É por isso que ele está com essa diferença de tonalidade. Aqui mais uma vez, né, o quadro clínico da doença de Addison, né, a gente vai ter fraqueza, astenia, anorexia em todas as mulheres, os sintomas gastrointestinais são muito comuns, alterações menstruais, distúrbios psiquiátricos, a perda de peso, a hiperpigmentação, né?
e a redução de libido e pilificação axilar e pubiana nessas mulheres. Diagnóstico dessa doença, né, laboratorial, então você dosa o ACTH e o cortisol basal. Para vocês terem uma ideia, o valor normal de ACTH vai de 20 a 50 e cortisol basal de 5 a 20 microgramas por decilitro. Nos indivíduos com doença de Addison, o ACTH virá muito elevado, acima de 100, e o cortisol basal muito baixo, menor que 5. Tá? Isso é característica aqui da doença de Addison. Como é que a gente vai tratar a doença de Addison? A gente vai repor corticoide e mineralocorticoide. Então, aqui no caso, nós temos acetato de hidrocortisona ou prednisona. Aqui é a reposição glicocorticoide, então você pode escolher ou um ou outro. E você faz a reposição mineralocorticoide, tá? Mineralocorticoide com fludrocortisona. Fludrocortisona. Que aí você pode começar com uma dose aí de 0,05 miligramas e você pode aumentar para 0,1, 0,15, né? Miligramas aí por dia. Tá? Então, fludrocortisona. Então, você tem que fazer a reposição glico e mineralocorticoide. E por hoje é só, pessoal. Caso tenham dúvidas, podem deixar seus comentários aqui ou através do portal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Um grande abraço.